Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.7, exercício número 28. Vamos ao enunciado. Esboce o sólido cujo volume é dado pela integral iterada. Integral de 0 a 2, integral de 0 a 2 menos y, integral de 0 a 4 menos y quadrado. Integral em dx, depois dz e depois dy. Bom, temos que fazer o esboço do sólido, que é dado aí o volume representado por essa integral. Então, temos aqui o diferencial de volume, né? Com uma integral tripla, 3 dimensões, a função aqui dentro é 1, né? Aí temos aqui o primeiro diferencial que aparece, ou seja, a integração aí em relação a x. Então, o limite de x varia aí de 0 até 4 menos y quadrado. Isso aqui está em 3D, né? Então, eu tenho que olhar aqui, x igual a 0. Eu sei que vai ser um plano, né? Que é o plano formado pelo eixo y e z, né? Que é o plano aí YZ. Todos os valores de y, todos os valores de z, onde o x vale 0. E eu tenho aqui 4 menos y quadrado. Se eu olhasse para o plano, eu veria como uma parábola. Como eu olho aí para 3D, né? 3 dimensões, eu tenho aqui um cilindro parabólico, tá? Para eu poder fazer aí o desenho. Aí depois o segundo diferencial em relação a z, aí o limite que está no plano, né? No plano YZ, vai de 0 a menos 2y. Então, z vai de 0 a 2 menos y, tá? Que representa a equação de uma reta no plano, em 3D representa um plano. E o último limite, que é de y, aqui o diferencial, limites constantes, vai de 0 até 2, né? Duas retas. Então, a gente tem que fazer aí um esboço do sólido. Primeira coisa que a gente pode observar aí, interessante, é que o x, o y e o z, todos são maiores que 0, né? Então, a gente tem que isso aqui, o nosso sólido, vai estar no primeiro octante, tá? Todas as coordenadas, condições aí positivas. A gente pode verificar, se zerar aqui o y, que é a única variável do outro lado, vai ficar 4, 2 e 2, né? A gente tem tudo no primeiro octante, então eu vou desenhar só as partes positivas dos eixos. Eixo Z, aí o eixo Y, e aqui diagonal, representando saindo da lousa, o eixo X. Então, o X, o Y e o Z, certo? Bom, vamos começar aí pelo primeiro limite de integração. A gente tem aí x igual a 0, a gente vai pegar aqui no plano xy, né? X igual a 0, exatamente o eixo y, né? Então, aqui seria o 0, isso representa uma constante, uma reta no plano, né? A gente pode verificar como sendo um ponto, uma reta ou um plano. O plano, olhando aqui como plano, seria o plano YZ, formado pelos dois valores. Estou desenhando primeiramente no plano, depois a gente estica aí constante em relação a Z, né? Ó, estiquei aqui no plano. Se eu quiser a reta, se eu quiser que vire um plano, eu estico constante em relação à variável Z. Aqui é a mesma condição, 4 menos y quadrado, como eu falei, é uma parábola no plano. Se eu zerar o y, o valor de x dá 4. Então, eu vou vir aqui e vou marcar como sendo o 4 para o x. Se eu zerar o valor de x aqui, né, vai ficar 4 menos y quadrado igual a 0, né? Então, vai ficar 4 igual a y quadrado, o y tem que ser raiz quadrada, mais ou menos a raiz quadrada de 4, mais ou menos 2. Como eu sei que só a parte positiva, eu vou vir aqui e vou marcar só o 2, né? Então, daqui até chegar lá embaixo, eu sei que eu tenho a parábola. Continua para lá e continuaria para o outro lado, mas não me interessa, né? Então, eu tenho o que está formando. Lembrando que isso daqui, né, é um cilindro parabólico. Então, ele sobe constante, ó.
sobe constante, aqui onde parou, né? Vou colocar a representação, sobe constante. Então, teria aí, e aí faria aqui mais uma parábola, formaria aí a minha calha. Se eu tivesse tudo, faria aí o cilindro parabólico inteiro paralelo em relação a z, que é a variável que não aparece na equação. Agora, representando as outras condições, para que a gente possa fechar aí o nosso sólido, a gente tem aqui z, a gente vai para o plano YZ, a gente tem z igual a zero, tá? Então, z igual a zero vai ser o próprio eixo y aqui, então a gente já tem fechado, que a gente já fechado ali condição de x igual a zero do plano, e aí a gente vai ter z igual a 2 menos y, que representa uma reta, né? Se o y for zero, o z vale 2. Então, eu vou vir aqui e vou marcar 2 para o z. Se o z for zero, o y também vale 2, que é esse ponto em comum que a gente tem ali. Então, eu vou ter uma reta ligando esses pontos aqui. Então, como eu tenho a limitação lá de x igual a zero, é esse plano formado aqui, né? Não vai ser um todo aqui, vai ser só formado por esse triângulo, porque eu tenho no plano YZ, né? YZ, essa reta limitando. Então, essa parte aqui da condição, a gente já pode tirar do cilindro parabólico, porque terminou a intersecção, não vai subir. Vai fechar aqui, ó, no plano x igual a zero, tá? Esse plano a gente tem aí que é o x igual a zero, tá? E, por último, a gente tem aí y igual a zero, né? A gente está falando aí da reta y igual a zero, que vai ser o próprio eixo x aqui, né? Ou, seria ali a condição. Aí, fechou aqui, tá? E a gente vai ter aí a condição de y igual a 2, que seria uma reta paralela aqui, mas já está limitado ali, né? Vai até 2 por essa extremidade, porque aqui está limitado pelo cilindro parabólico. Agora, eu tenho que verificar o quê? Que essa reta, né, vai para interceptar com o cilindro parabólico, vira um plano, né? Porque eu tenho y igual a 2 aqui constante, ó, né? Só que o cilindro limita primeiro, e eu vou ter lá o z igual a 2. Quando eu zerar o y, o z igual a 2 é uma reta constante paralela com x, para a gente possa fechar ali, ó, com o cilindro parabólico. Então, a gente vai vir aqui e vai fechar, né? Zero o y aqui, z igual a 2 constante, vai juntar com essa reta que é o x igual a 4, né? Que a gente zerou ali, ó, x igual a 4, que a gente tem uma constante em x igual a 4. E para fechar aqui, a gente tem a intersecção do plano com o cilindro parabólico, né? O cilindro parabólico subiria, como ele não vai. Se a gente fosse fechar lá em cima, a gente viria com uma condição aqui, ó, e aí eu teria o desenho do cilindro parabólico, fazendo uma representação mais ou menos. Mas ele intercepta com o plano, porque o plano vem para cá. Então, eu vou pegar esse ponto aqui e vou ligar lá no ponto de baixo, ó. Então, a intersecção que eu vou fazer é ali naquele ponto. Por quê? Porque aí aqui eu tenho o plano nessa parte de cima, tá? Que é formado ali, né, até chegar na intersecção aqui dessa reta, né, que a gente tem, que é z igual a 2 menos y. Aí aqui, fechando o cilindro parabólico, ó, a gente tem aqui o cilindro parabólico interceptando com o plano. Esse é o cilindro parabólico, que é o x igual a 4 menos y quadrado. Aí a gente tem ali a parte de baixo aqui, ó, formando o z igual a zero, que é o plano z igual a zero, plano coordenado. Aí aqui atrás a gente tem o y igual a zero, formando pelo retângulo, né, que seria o plano coordenado, e o x igual a zero.
Então, a nossa integral está vindo primeiro aqui de x, né, igual a zero, até chegar aqui no cilindro parabólico, ou seja, de todos os pontos que a gente pegar de x igual a zero, chega até o cilindro parabólico. Depois a gente está fazendo a integração aqui no plano y e z, que vai da reta até a reta, né? Que varia aí o y de 0 até 2. Bom, esse é o esboço aí do sólido, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!